Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos meditar no capítulo 12 de Apocalipse e vamos tentar descobrir quem é a mulher que figura no capítulo 12 de Apocalipse. Quem é a mulher que é perseguida pelo dragão, ok, meus irmãos? Bom, vamos dar aqui algumas opiniões. De acordo com alguns católicos, eles dizem que esta mulher representa a Virgem Maria. Não é isso? Pelo fato de esta mulher ser vista a dar à luz um filho, e esse filho é claramente Jesus Cristo. Então muitos veem aí nesta mulher a pessoa da Virgem Maria. Muitos dos pais da igreja defenderam esta ideia. Ainda outro grupo, de acordo com os dispensacionalistas, esta mulher seria a nação de Israel. E os motivos já são mais variados, que eu vou mostrar aqui para vocês. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, os dispensacionalistas, eles dizem que esta descrição aqui faz lembrar de Gênesis 37, 9 e 10, que eu vou ler aqui para os senhores. Gênesis 37, 9 e 10. O que diz aqui? E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Bom, o sonho aqui de José, de fato, ele vê aqui seu pai Jacó, seus 11 irmãos, a se inclinar perante ele. Resumindo, este sonho aqui, nós temos aqui neste sonho as bases do que veio a se tornar a nação de Israel. De fato, a nação de Israel, ela está fundamentada em Jacó, em sua esposa e nos seus 12 filhos, os 12 patriarcas. E a descrição que o autor do Apocalipse faz aqui, de início, sobre a mulher, quando diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Ora, este sol aqui realmente nos faz lembrar de Jacó, tendo a lua debaixo dos seus pés, e nos faz lembrar realmente da mulher de Jacó, Raquel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nos faz realmente lembrar das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, com base nessa descrição aqui, os dispensacionalistas, então, eles vão dizer que esta mulher aqui representa a nação de Israel. Em todos os tempos? Não. O simbolismo aqui fala da nação de Israel, mas a nação de Israel aqui ela é vista no período da grande tribulação. Os dispensacionalistas, eles vão dizer que o que João está vendo aqui é a nação de Israel no período da grande tribulação sendo perseguida pelo anticristo. E, para sermos mais precisos, de acordo com os dispensacionalistas, o capítulo 12 do livro de Apocalipse marca o que nós chamaríamos de a metade da grande tribulação. E a partir do capítulo 12 que o anticristo ele começará a entrar propriamente naquilo que nós chamamos de a grande tribulação. Já se passou os primeiros 3 anos e meios. Esses primeiros 3 anos e meios, eles foram descritos ali dos capítulos 6 até o capítulo 11, e agora tem início os últimos 3 anos e meio.
E é na metade da grande tribulação, ou a partir da metade da grande tribulação, que o anticristo se levantará contra a nação de Israel. Essa é a explicação que os dispensacionalistas dão para o texto que estamos lendo. Vamos prosseguindo. Mas quem será de fato esta mulher? Nós temos que admitir que essa explicação dispensacionalista, até certo ponto, ela é convincente e é atraente. Mas nós vamos continuar vendo aqui ainda mais descrições. Por exemplo, há aqueles outros que dizem que a mulher ela representa a igreja de Jesus Cristo. As 12 estrelas seriam os 12 apóstolos de Cristo. E se você perguntar se representa a igreja, quem é o sol? Aí eles dizem que, muitos dizem que o sol representa o sol da justiça, representa Jesus Cristo, que esta mulher ela está envolta, ela está revestida da luz de Cristo, do sol que é Cristo. E aí se você pergunta, e a lua, o que ela representa? Aí eles vão dizer que esta lua, ela poderia representar a nova aliança. Outros ainda dizem que, ainda mesmo vendo a igreja de Cristo aqui, eles dizem que as 12 estrelas são os 12 apóstolos, e aí eles dizem que o sol representa a antiga, ou melhor, a nova aliança, e a lua representa a antiga aliança. E a explicação seria essa. A igreja ela está envolvida, ela está vestida da nova aliança com seus pés sobre a antiga aliança. Tá bom, meus queridos? Então estas são as principais interpretações que nós temos para identificar a mulher do capítulo 12. Agora aqui vai a minha pergunta. E para o autor do Apocalipse, o que é que ele tem em mente ao falar da mulher? O que é que João tinha em mente quando fez este desenho aqui? E viu-se um grande sinal no céu. Ora, por sinal no céu, veja que ele está descrevendo coisas celestiais. Então aqui vai a ideia do autor. Por que que ele viu este sinal no céu? Ora, por céu nós devemos entender não um céu literal. Trata-se de uma visão mística. E nisso vão concordar todos, até aqui que tem identificado a mulher, quer seja com Maria, quer seja com a nação de Israel, quer seja com a igreja. Por que este sinal é visto no céu? Isso aponta para o fato de que o povo de Deus ele se encontra nas regiões celestiais. Paulo diz, nós estamos nas regiões celestiais, onde já nos encontramos assentados com Jesus Cristo. Veja então que Paulo, ele diz claramente que nós, a igreja, estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é literal? Não. Paulo está espiritualizando, ele está dando uma mensagem mística. Da mesma forma, o que nós encontramos aqui quando diz, e viu-se um grande sinal no céu, veja que o autor ele quer que nós interpretemos isso não de forma literal, mas de forma mística. Prossigamos. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A interpretação, obviamente, é a que nós já demos. Nos faz lembrar do sonho de José, que está registrado em Gênesis, capítulo 37, versículos 9 e 10. Mas aí aqui eu quero trazer mais uma interpretação, ou por que não dizer, uma passagem bíblica que estava na mente do autor quando ele faz aqui a descrição da mulher sendo perseguida por o diabo. Ora, o autor, você pode ter certeza que ele tem em mente aqui Gênesis 3,15, que eu vou ler aqui para os senhores. Gênesis 3,15, olha o que diz. Você já conhece muito bem este versículo, mas eu vou ler.
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, meus irmãos, no capítulo 12, o autor ele traz ali não só a descrição da mulher, mas também de um grande dragão vermelho, perseguindo a mulher, se levantando de todas as formas para derrotar a mulher. O que é que o autor tinha em mente? Ele tinha em mente o pequeno texto de Gênesis 3,15, que diz, como eu já li, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, na concepção do judaísmo, ainda que esta mulher aqui de Gênesis 3,15, ela fosse Eva, tá certo? Mas esta mulher, ela representava o povo de Deus da antiga aliança. Esta mulher aqui representava o povo de Deus da antiga aliança. E a serpente, neste caso aqui, ela representava o diabo. E, para estendermos mais um pouco, esta serpente, ela representava todos os inimigos da nação de Israel. O que o autor está descrevendo aqui, em poucas palavras, aqui, se podemos assim dizer, é a nação de Israel, ou o povo de Israel, ou a semente santa, para sermos melhor. O que o povo está descrevendo aqui é o povo de Deus, no Antigo Testamento, na figura de Eva. E este povo, o autor está dizendo, o autor está aqui descrevendo uma luta, uma inimizade eterna entre o povo de Deus, e eu me refiro aqui ao povo da antiga aliança, povo este que está sendo perseguido pela semente, ou pela própria serpente, que é o diabo, tá bom? Vou ler mais uma vez. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja aqui, queridos, que o autor ele não tem em mente apenas uma luta entre a serpente e a mulher, mas ele vai mais além. Ele descreve aqui uma luta hostil entre a descendência da serpente contra o descendente da mulher. E aqui é onde entra a interpretação cristã. Na interpretação cristã, o descendente da mulher é Jesus Cristo. É ele quem feriu na cabeça a serpente. E de acordo com muitos intérpretes, o fato de este descendente ser ferido no calcanhar, de acordo com muitos intérpretes, isso se cumpriu no Calvário, quando literalmente Cristo foi ferido no calcanhar. De acordo com muitos intérpretes, essa seria a interpretação. Pois bem, mas o que eu estou lhe mostrando aqui é que quando o autor do Apocalipse ele descreveu ali a mulher sendo perseguida pela serpente, ele tinha em mente também esse quadro aqui descrito em Gênesis 3,15. Em resumo, a mulher representa o povo de Deus e a serpente representa o diabo. Tá bom, meus queridos? E assim como aqui em Gênesis 3,15 se fala também da luta entre a semente da serpente contra a semente da mulher, lá em Apocalipse também o autor ele não vai falar apenas da mulher, mas vocês vão ver que ele também fala da serpente lutando contra os descendentes, contra os filhos ou contra a descendência da mulher. Então veja que o paralelismo, ele é claro. Pelo menos para mim, o paralelismo está claro entre o que ele narra no capítulo 12 do Apocalipse com o que nós temos em Gênesis 3,15. E a pergunta continua. Quem é realmente a mulher do capítulo 12 para o autor do Apocalipse? E aqui eu já começo a te dar a pista. Eu posso concordar que esta mulher representa a nação de Israel?
Bom, eu posso identificar esta mulher com a nação de Israel até o momento em que ela dá a luz a Cristo. Porque veja que realmente Jesus Cristo ele emerge da nação de Israel. Então eu posso sim identificar a mulher com a nação de Israel, aqui no capítulo 12, até o momento em que esta mulher dá à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações. E este varão é Cristo. Então, é plausível, é benéfico, é salutar se identificar a mulher com a nação de Israel até este momento. Mas eu quero ser mais claro aqui para os senhores. E quando eu digo com a nação de Israel, queridos, aqui precisamos ter o cuidado de ser bem cirúrgicos. E será mais feliz a interpretação que identificar a mulher com o Israel espiritual. Não com toda a nação, mas com o Israel eleito, com o Israel salvo, com o Israel da eleição, com o Israel de Deus que se encontra dentro da nação carnal. E é isso que o autor tem em mente. O autor precisamos ter bastante cuidado para isso. Ele não está aqui falando simplesmente da nação dos judeus, mas ele está falando da nação de Deus, a nação eleita, o povo comprado e adquirido pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui eu lhe digo, quando eu digo povo adquirido e comprado pelo sangue de Jesus, tenha em mente que eu estou falando não só da igreja do Novo Testamento, mas da igreja que já existia nas páginas do Antigo Testamento. Então, eu acredito que você está acompanhando o meu raciocínio. A mulher do capítulo 12, ela representa o povo de Deus. Quer esteja nas páginas do Antigo Testamento, quer esteja nas páginas do Novo Testamento. A mulher representa a igreja dos salvos. Tanto a igreja no Antigo Testamento como a igreja que é descrita no Novo Testamento. Professor, mas Israel é um povo e igreja é outra. Israel é uma coisa e igreja é outra, sim. Mas tratando-se do povo de Deus, o povo da salvação, o povo eleito, Deus nunca teve outro povo, meu irmão. Aqui atente bem para esta verdade. Paulo diz, porventura Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Você sabe por que Paulo disse isso? Porque, de fato, o povo de Deus sempre foi um. O fato de João trazer à nossa mente o texto de Gênesis 3,15, ainda que indiretamente, mas na descrição ele traz, mostra que a mulher que ele está descrevendo no capítulo 12 é a mesma mulher de Gênesis 3,15. O dragão que ele está descrevendo no capítulo 12 é a mesma serpente aludida em Gênesis 3,15. A semente da mulher, por exemplo, que ele descreve bem aqui, ó. Eu vou mostrar logo para vocês aqui. 12:17 de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ora, a semente da mulher aqui no capítulo 12 é a mesma semente ali da mulher no capítulo 3:15 de Gênesis. O dragão aqui é a mesma serpente de Gênesis 3:15. Então veja o paralelismo. Com isso, ó queridos, nós só temos uma saída e uma conclusão, é admitir que o autor sagrado ele tem em mente aqui o povo salvo, o povo de Deus. E este povo, ele é apenas um. Este povo ele figura desde o livro de Gênesis, na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, e aí vem passando por Sete, Enoque, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, aí vem para Noé, vem para Abraão, vem para Isaac, vem para Jacó. Este povo de Deus, para sermos bem claros, não é necessariamente a nação dos judeus, mas este povo de Deus
é o povo salvo em todas as eras. É a semente da mulher, é a semente santa, que no Antigo Testamento é identificada com a nação de Israel. Mas por quê? Porque este povo santo, ele era descendente de Abraão. Ok, queridos? Então, a mulher, ela representa o povo de Deus em todas as eras, assim como a serpente representa o diabo em todos os tempos. Tá bom, meus queridos? Então vamos prosseguir. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O que nós temos aqui são as lutas pelas quais passaram ou passou a nação de Israel ou o povo de Deus. Professor, me dê aqui alguns exemplos. Ora, o autor aqui ele está falando de todas as dores de parto que passou a nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Vamos começar aqui. Os cativeiros que Israel enfrentou no Egito, eles passaram 400 anos, ou 430, ou de acordo com a Septuaginta, 215 anos. Eles foram prisioneiros, eles passaram como cativos no Egito. Aí depois vem as dores que a nação de Israel enfrentou sob o poder dos assírios. Depois nós temos o cativeiro da nação de Israel, dos judeus, por Babilônia. Depois vem o poder medo-persa e domina Israel. Depois vem o poder grego e subjuga Israel. Depois vem o poder romano e subjuga Israel. Ainda temos a grande agonia da nação de Israel nos dias de Antíoco IV Epífanes, que quase exterminou a nação dos judeus. Antíoco Epífanes, ele procurou destruir os judeus, procurou destruir a fé judaica, ele procurou de todas as formas destruir a nação dos judeus, queridos. A isso o autor descreve como dores de parto da mulher. Vamos prosseguir. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, vermelho que representa a natureza sanguinária do diabo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Eu não vou me ater tanto nos detalhes sobre o dragão, porque eu não sei, porque não é o meu interesse aqui. Meu interesse aqui é te dizer quem é a mulher. O dragão, você já sabe que é o diabo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ora, meus queridos, o que é que o autor tem em mente aqui quando ele fala da queda da terça parte das estrelas dos céus? Muitos autores, a partir dos pais da igreja, dizem que nós temos aqui a queda do diabo com uma terça parte dos anjos. Mas não é isso que João tem em mente. João, ele traz aqui para a nossa mente, quem conhece o Antigo Testamento deveria saber e lembrar disso. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O que o autor tem em mente aqui é o que eu vou ler para vocês aqui, ó. Daniel, capítulo 8. Eu convido-vos. Daniel, capítulo 8. Olha o que ele tem em mente aqui. Daniel, capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 9. E de uma delas saiu uma ponta pequena. Aqui eu vou interpretar para você. Essa ponta pequena aqui na história é Antíoco IV Epífanes, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Tá bom? E se engrandeceu até ao exército dos céus. O exército dos céus aqui em questão, queridos, o exército celestial, é o exército dos judeus. Aqui ele está falando da nação de Israel, aqui ele está falando das investidas de Antíoco IV Epífanes contra o exército celestial, ou seja, contra os judeus, contra a nação de Israel. E alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Então veja que a linguagem de Daniel aqui, ela tem um paralelo bem próximo com o que João descreve em Apocalipse. E a sua cauda levou
ou arrastou a terça parte das estrelas e as lançou por terra e as pisou. Veja o paralelismo, que é bem próximo. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Aqui o autor está falando das agressividades de Antíoco IV Epífanes contra a nação de Israel. O exército aqui é o exército de Israel. É o povo de Israel sendo pisoteado, sendo massacrado por Antíoco IV Epífanes. Eu vou prosseguir. E se engrandeceu até o príncipe do exército, aqui é o sumo sacerdote, tá bom, da nação, que na história é conhecido como Onias III, Onias III. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Os sacrifícios aqui são sacrifícios de animais, que de fato Antíoco ele removeu, ele proibiu que se sacrificasse animais ali por 3 anos e meio. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. 12. E o exército ele foi entregue com o sacrifício. Exército aqui, eu já lhe disse, é a nação de Israel. E o sacrifício contínuo, que são os sacrifícios de animais que se ofereciam todos os dias no templo. Por causa das transgressões. Isso aconteceu por quê? Daniel diz que isso aconteceu por causa da transgressão da nação. Pela infidelidade da nação de Israel. Pelas transgressões da nação contra a Torá. Então a nação foi entregue nas mãos de Antíoco IV Epífanes e lançou a verdade por terra. E isso fez e prosperou. Então, queridos, veja aqui que o que nós temos aqui, de forma bem figurada, é Antíoco lutando contra a nação de Israel. E é precisamente este episódio, bem aqui, de Antíoco contra a nação de Israel, que o autor do Apocalipse tem quando ele diz isso bem aqui, ó. E a sua cauda, a cauda de quem? De Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quem é que estava em Antíoco ali contra a nação de Israel? Era o diabo. A nação de Israel ali que estava sendo perseguida pelo diabo era quem? Era a descendente, era a semente da mulher do Gênesis. E Antíoco, ele era quem? Ele era ali em pessoa o diabo. O diabo ele estava usando Antíoco contra a semente da mulher. Da mesma forma que temos aqui no livro do Apocalipse, é o dragão, o poder espiritual, que levanta o anticristo, que é um poder material, que é um homem, para destruir a igreja. Veja então que há um paralelismo. Vamos lá. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O que é que o autor tem em mente aqui, neste outro episódio aqui? Ou nesta outra descrição, o autor tem em mente, uma das coisas que o autor tem em mente aqui, é o momento em que o diabo levantou o rei Herodes para matar o filho de Maria, que é Jesus Cristo. É isso que ele tem em mente. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que o autor tem em mente? E deu à luz um filho, aqui está em vista o nascimento virginal de Jesus Cristo, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aqui o autor aponta para o reinado de Cristo no milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que o autor tem em mente aqui? O autor claramente está falando do momento em que Cristo, a partir do Monte das Oliveiras, ele foi levado paulatinamente para o céu, para o trono de Deus. Está escrito isso em Atos capítulo 1. E a mulher fugiu para o deserto. Eu quero chamar só a atenção de vocês, que tudo que o autor está falando sobre a mulher ainda não está no futuro. Até o versículo 5, eu quero que você bote isso na sua mente. Até o versículo 5 do capítulo 12, tudo que o autor fala sobre a mulher não está no futuro, está no passado. Por que eu sei isso? Por que eu sei disso? Por causa aqui, ó. E a mulher deu à luz um filho, um varão. Veja que nós estamos nos tempos de Cristo, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Professor, em que tempo estamos aqui? Meu querido, nós estamos aqui na época da destruição da nação de Israel pelos romanos. O cerco de Roma contra a nação de Israel se deu desde o ano 67 ao ano 70. Flávio Joséfo diz que milhares de judeus morreram. Eusébio de Cesareia também diz: a história mostra o grande massacre que houve contra a nação de Israel. Mas Eusébio de Cesareia, ele diz que de forma miraculosa, nenhum dos cristãos pereceu ali juntamente com os judeus. Por quê? Porque, de acordo com Eusébio de Cesareia, os cristãos, eles se lembraram desta advertência de Jesus Cristo, que eu vou ler aqui para os senhores. Capítulo 24, olha o que ele diz aqui. O que diz? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, historicamente, esta abominação da desolação aqui são os exércitos de Roma, alojados na Terra Santa, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo aqui é a Terra Santa, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ora, os discípulos aqui, eles receberam esta orientação de Cristo, quando eles vissem o exército romano acampado, instalado no lugar santo. E esse exército romano, ele é descrito como abominação que desola, e o autor tira essa figura, essa imagem, do livro de Daniel mais uma vez, tá bom? Então, quando a igreja de Jerusalém visse que os exércitos romanos acabavam de chegar, ali era um grande sinal, ela poderia fugir, porque era chegada a hora da desolação da nação de Israel. E o escritor eclesiástico Eusébio de Cesareia, no seu tratado História da Igreja, ele diz que nenhum cristão pereceu ali juntamente com os judeus. E Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que os cristãos, ou a igreja, ela fugiu, ela saiu para o deserto, para uma cidade chamada Pela, no exército, queridos. Então, quando o autor do Apocalipse diz isso bem aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, o autor tinha em mente exatamente esta fuga histórica. O autor tinha em mente este momento em que a igreja da Judeia, para não ser destruída juntamente com a nação de Israel, fugiu para o exército, para a cidade de Pela. Ok, meus queridos? Era isso que o autor tinha em mente. Veja que o autor do Apocalipse, ele escreveu este livro ou no ano 100 ou no ano 110 da era cristã. Já tinha se passado a destruição de Jerusalém, já tinha acontecido a destruição do templo pelos romanos. E já tinha acontecido também a fuga dos cristãos, inclusive ele foi um dos que fugiu, que saiu para não perecer com a nação de Israel. Então isso já era história, isso já era fato. Então quando o autor descreve isso aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Ele tinha em mente a fuga da igreja. Por isso é que eu digo para os senhores que a mulher, ela representa o povo de Deus. E nós não podemos confinar a mulher na nação de Israel, porque a este momento do campeonato aqui, a mulher aqui, ela não representa a nação de Israel. Quando nós chegamos aqui no versículo 6, de forma nenhuma nós podemos associar a mulher com a nação de Israel. Não. A partir do versículo 6,
a mulher ela está associada com a igreja, porque quem foi que escapou do exército romano para o deserto? Quem foi que escapou da ira de Roma para o deserto? Não foi a nação de Israel, foi a igreja. Por isso, a mulher aqui no versículo 6, ela, a partir de agora, ela está cada vez mais associada à igreja. Mas repito, a mulher ela representa o povo de Deus. Se você quiser representar a mulher antes do nascimento de Cristo com a nação de Israel, faça, fique à vontade, está tudo bem. Mas a partir do versículo 6, isso é impossível, queridos. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esta batalha entre o dragão, ou entre Miguel e seus anjos, contra o dragão e seus anjos, isso não devemos entender de forma literal. Há aqueles que dizem que, mais uma vez, temos aqui a queda de Satanás e seus anjos antes do homem. Não. Mais uma vez, nós temos aqui um quadro totalmente figurado e simbólico. Professor, então, quando se deu esta batalha? Aqui é descrita a vitória de Cristo sobre as forças do mal. E aqui esta batalha ela se deu exatamente no momento da ressurreição de Cristo, ou por que não dizer, veja que o autor sagrado, ele no versículo 5, ele faz alusão ao momento em que Cristo foi, na figura de uma criança, arrebatado para o céu. E esta batalha, ela se deu logo, aqui na sequência, ela se dá logo após este arrebatamento de Cristo. Para concluirmos este pensamento aqui, esta batalha ela está associada ao momento em que Cristo, por assim dizer, morre, ao momento em que Cristo ressuscita e ao momento em que Cristo ascende aos céus. Esta batalha de Satanás contra Miguel, ela está associada à vitória de Cristo sobre as forças do mal. E assim como aqui Miguel aparece lutando contra o diabo e destruindo as forças do mal, tirando-as do céu e derribando-as, isso aqui diz respeito ao momento da vitória de Cristo sobre as forças do mal. Professor, então você está dizendo que Miguel representa Cristo? Não. Entenda a mensagem mística do livro do Apocalipse. Eu não estou dizendo jamais que Miguel representa Cristo. O que eu estou dizendo é que é esta batalha que se dá entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, essa batalha, este momento em que o diabo foi expulso do céu, em outras palavras, ele perde o acesso total a Deus. Satanás, antes de Cristo, ele tinha o poder de acusar os santos perante Deus. Mas a partir do momento em que Cristo ressuscita e é levado ao céu, todo o poder do diabo é triturado, todo o poder do diabo é destruído. O diabo ele não tem mais o poder de acusar os homens, os santos, diante de Deus, porque ele já foi derrotado, porque ele foi expulso das regiões ou do céu da presença de Deus. Ele não tem mais este poder. O que o autor está descrevendo aqui entre os versículos 7 a 10, sobre a derrocada do diabo, ele está associando isso ao momento da vitória de Cristo. Então, essa queda do diabo e seus anjos, pelas forças de Miguel e seus anjos, isso aconteceu quando Cristo sobe ao céu. Naquele momento, o diabo, então, ele é expulso definitivamente. Ele não tem mais nenhum poder de nos acusar diante de Deus. Veja o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação,
Quando é que essa salvação chegou? No momento em que Cristo morre e no momento em que Cristo ressuscita e ascende ao céu. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então o diabo, repito, para aqueles que ensinam que o diabo ainda tem o poder de ir até Deus e nos acusar diante dele, este poder foi quebrado. O diabo não tem mais nenhum poder. O diabo ele tem o poder sim de perseguir o povo de Deus aqui na terra, de levantar homens e mulheres contra o povo de Deus, mas perante Deus ele não tem mais nenhum poder. Ele não tem o poder de te acusar, meu irmão. Já foi quebrado este poder do diabo. É isso que o autor tem em mente. Ou pelo menos é uma das coisas que o autor tem em mente. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Veja que um dos motivos, ou o motivo pelo qual o diabo foi derrotado, foi o sangue de Cristo, meu irmão. O que diz? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O autor aqui, ele de forma brusca, ele introduz aqui, indiretamente aqui, os mártires. Veja que o autor aqui, ele tem em mente, ele está preparando o cenário aqui para os mártires. Aos poucos ele está introduzindo aqui os mártires em sua luta, em sua vitória contra o diabo. É isso que ele tem em mente. Ó. E eles o venceram. Ele aqui, de forma brusca, ele introduz os mártires. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quem foi que venceu o diabo? Quem é aqui que o autor tem em mente quando diz e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro? Veja que ele salta da luta de Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos, e de forma brusca ele agora introduz os mártires. E diz, os mártires venceram quem? O diabo e seus anjos. Venceram os ímpios, venceram a besta, venceram o anticristo. É isso que ele vai descrever mais na frente. Aqui ele começa a falar aqui da vitória dos mártires sobre as forças do mal. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É claro que o autor tem em mente os mártires. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Aqui ele está falando dos santos, meus irmãos. Professor, eu pensei que poderia ser dos anjos. Pode incluir, não tem problema. Mas veja que o autor aqui ele traz uma linguagem mística, que tem que ser interpretada de forma mística e espiritual. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Eu já disse para você, a igreja, o apóstolo Paulo disse que nós, a igreja, nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ai dos que habitam na terra e no mar. Por habitam na terra e no mar, ele tem em mente aqui os ímpios. Este ai aqui é destinado para os ímpios. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher aqui, você pode identificar com a nação de Israel, mas o melhor é você identificar com o povo santo, o povo salvo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Não precisamos entender asas literais. A grande águia aqui é Deus, para que voasse para o deserto. Aqui mais uma vez o autor faz menção ao momento da fuga da igreja para a cidade de Pelo no deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo fora da vista da serpente. A mulher, ela recebe um livramento. A mulher aqui é a igreja. Quando, por aviso de Cristo, ela sai da Judeia e vai para o deserto, e lá ela é alimentada por um tempo e tempo, metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio. O que o autor tem em mente? Durante o tempo em que a nação de Israel era trucidada, era massacrada por Roma, e isso durou 3 anos e meio, nesse mesmo tempo,
A igreja ela era alimentada de forma miraculosa, ela era guardada ali no deserto por Deus. Veja o paralelo. Enquanto a nação dos judeus era massacrada por 3 anos e meio, desde 67 a 70, por Roma, a igreja, por outro lado, era alimentada e era guardada literalmente ali no deserto, na cidade de Pela. Prossigamos. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, veja que a mulher que é a igreja, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Você sabe o que o autor tem em mente aqui? São as perseguições de Nero contra a igreja. É interessante que no ano 68, que Nero morreu, ele morreu, mas ele, antes de morrer, óbvio, ele fez uma primeira perseguição, ou melhor, Nero, ele perseguiu a igreja. A história mostra isso. Nero, ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E daí ele levantou uma atroz perseguição contra a igreja. É interessante que na cidade de Roma, enquanto Roma destruía lá na Judéia a nação de Israel, mais ou menos na mesma época, no ano 67 por aí, 66, 67, a igreja ela sofria atroz perseguição lá na cidade de Roma pelo imperador Nero. É por isso que o autor diz, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, a serpente aqui é o diabo e a mulher é a igreja, água como um rio. As águas aqui representam as perseguições de Nero contra a igreja. Água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, ou seja, matar a igreja, destruir. E a terra ajudou a mulher. A terra aqui é o livramento de Deus. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio. O rio aqui representa as perseguições de Nero, que o dragão lançara da sua boca. O dragão, que é o diabo, obviamente o grande inspirador por trás de Nero. E o dragão irou-se contra a mulher. Continua o dragão. E o dragão, que é o diabo, irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, ou seja, da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, quem é a semente da mulher? A mulher que eu já disse para você representa tanto o povo da antiga aliança como da nova aliança. E os restantes da sua semente aqui é a igreja. Assim como nós não podemos identificar a igreja, ou melhor, a nação de Israel, depois do versículo 6 de Apocalipse 12, mas temos que ver ali a igreja. Os restantes da semente da mulher, que é a igreja, é exatamente os mártires. A partir daqui, do capítulo 13, a atenção do autor sagrado ela vai se voltar para os mártires, para os filhos da igreja. Repito, a partir do capítulo 13 do Apocalipse, o autor ele vai concentrar aqui, ele vai abandonar duas coisas. Ele vai abandonar a figura do diabo e vai concentrar a sua atenção na semente do diabo, que é o anticristo. E assim também ele vai abandonar a figura da mulher, que é o povo de Deus, e vai concentrar a sua atenção na descendência desta mulher, que são os cristãos, em especial os mártires, queridos. Esta é a leitura verdadeira que se faz do livro do Apocalipse. Ok? Você pode ler a partir do capítulo 13, sai de cena, não totalmente, mas sai de cena, por prioridade, o diabo, e entra em cena a besta saída do mar, que é o anticristo. Assim também sai de cena a mulher, que é o povo de todos os tempos, o povo de Deus, e entra em cena, em especial, os mártires, que aqui no versículo 17 são descritos como o restante de sua descendência. São os mártires que estão em foco, em primeiro lugar está em foco os mártires. Professor, só os mártires? Não, a igreja.
mas atente para as minhas palavras. Está em foco principalmente os mártires. Então, resumindo aqui o vídeo, a nossa análise, a mulher representa o povo de Deus em todas as épocas. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.